Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e a conversa de hoje é sobre a leitura como remédio. Eu, como leitora, sempre me salvei pelos livros. Para mim, a leitura sempre foi um caminho terapêutico. Eu já contei aqui experiências que eu tive com grupos de leitura desde a minha adolescência e como essa leitura compartilhada me auxiliou na minha comunicação, nos meus processos de autoconhecimento, para conseguir entender o que eu pensava sobre as coisas, conseguir a partir do momento que eu falava o que eu pensava sobre as coisas, que eu também pudesse identificar se a minha ação correspondia àquilo que eu pensava, porque existia um caminho entre o pensamento, a fala e a ação. Muitas vezes a gente está agindo de uma forma que a gente não acredita, ou está falando coisas que não é daquela forma que a gente pensa ou sente. Então, existe uma desarmonia, um descompasso que pode acontecer entre esses movimentos. O processo de autoconhecimento permite que a gente se conecte e harmonize um pouco melhor esses movimentos, no sentido de sintonizar o nosso pensamento, a nossa ação e a nossa fala. Existe até um poema, que eu não me lembro, acho que é do Heidegger, que ele vai fazendo uma linha, onde ele vai conectando esses movimentos. Ele fala: vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie as suas palavras, pois elas se transformarão em atos. Vigie os seus atos, pois eles se transformarão em hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles formarão o seu caráter. E vigie o seu caráter, pois ele será o seu destino. Então a gente vai vendo, se eu não me engano, é mais ou menos essa linha de raciocínio que ele faz, mas o importante é que ele começa lá no pensamento e conduz a gente até o nosso destino. Importante a gente pensar nessa linha condutora, porque muitas vezes a gente cria uma realidade ao nosso redor que não condiz com o que a gente pensa, ou com o que a gente diz, ou com o que a gente sente. E muitas vezes essa falta de harmonização da nossa realidade está nessa dificuldade em nos conectar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos silêncios. Isso também é muito importante, também diz muita coisa. Então, junto com isso, eu envolvo o processo da leitura. E digo que é leitura como remédio porque dentro de uma sociedade onde a gente cada vez mais tem desenvolvido problemas e desarmonias psíquicas e emocionais, a leitura é um espaço mais acessível. Eu não vou dizer que ela é tão acessível para todo mundo, mas hoje ela é muito mais acessível e as pessoas podem ter, às vezes, muito mais facilidade de acessar um livro do que a um processo terapêutico, por exemplo, que ainda é muito elitizado. Existem muitos psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, terapeutas corporais, naturopatas, que hoje trabalham cada vez mais na questão da acessibilidade, ou mesmo que eles ainda trabalhem com o público elitizado, de abrir propostas ou agenda para atender pessoas que geralmente não teriam tanta condição de pagar um valor de uma sessão integral, uma vez que esse processo, como eu disse, ainda é muito elitizado e esse canal justamente faz força nesse sentido da democratização de acesso ao conhecimento de ferramentas terapêuticas para o autocuidado. Muita coisa é importante você fazer com acompanhamento de um terapeuta, mas na impossibilidade disso, nada impede que você desenvolva o autoconhecimento, o conhecimento do seu corpo e de algumas ferramentas que de uma forma mais simples você pode ir praticando no sentido do autocuidado, até que você possa fazer isso de uma forma mais elaborada. Então, a leitura, para mim, é uma ferramenta terapêutica. Pelo universo da leitura, a gente vai se comunicando com arquétipos, com personagens. Muitas vezes a gente não precisa falar ou estar muito conectado com os nossos movimentos mais íntimos. Então, você não precisa se revelar tanto, mas através da trajetória do personagem, você vai adquirindo repertório de vida, experiências. É muito engraçado quando você vai adquirindo alguns repertórios de leitura e aí você se depara com uma situação parecida ou análoga a que um personagem vivenciou e você começa a resgatar todas aquelas potências que aquele personagem foi desenvolvendo durante a trajetória dele para lidar com aquela situação ou com aquele problema. Eu falo que isso é a grande bagagem das experiências que não foram vividas efetivamente na realidade, mas foram vividas com o nosso corpo, com as nossas emoções. Então, a gente também consegue acionar essas experiências.
Fora isso, a leitura, para mim, ela serve muito como esse movimento de mudar o padrão da energia, mudar um pouco a vibração. Porque muitas vezes a gente está preso numa emoção. Quem já passou por isso vai me entender muito bem quando eu estou falando disso. A gente fica ali preso e rodando no mesmo lugar. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo e ele usou uma expressão que eu falei, é essa palavra que representa um pouco esse movimento. Ele fala, às vezes a gente vai ficando muito ensimesmado, muito dentro de si mesmo. O processo da introspecção ele é importante, a autoconexão, mas às vezes isso vira uma bitolação, vira um ponto meio que uma inércia que roda, 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 a gente parece que está se movimentando, mas não sai do mesmo lugar, porque você fica preso naquela mesma interpretação daquilo que você está sentindo ou do que você está vivendo. E aí, quando você desloca um pouco para você poder começar ou ouvir outras pessoas, ou acionar outras ideias, e a leitura faz muito esse papel, de trazer novos pensamentos, de renovar suas ideias, de renovar suas emoções. Às vezes você está ali sentindo uma coisa, mas aí você lê um poema que te traz uma outra sensação, e aí você começa a sentir coisas diferentes que começam a passar pelo seu corpo. E aí você começa a despertar os seus sentidos para tatear outros lugares e outras emoções começam a tomar conta de você. Eu já saí assim de estados deprimidíssimos com poesia ou de movimentos de saudades, de tristezas, de mágoas pela leitura. Porque lendo um texto, seja uma narrativa de forma mais ali descritiva, seja uma crônica, seja um conto, seja uma fábula, seja um conto de fadas. Eu passei inclusive uma experiência da minha vida fazendo a leitura de contos de fadas mesmo, revisitando um pouco esse universo dessas histórias, e tudo isso foi me causando movimentos diferentes. Eu lembro que teve uma vez que eu estava bem triste, eu estava passando por um movimento de perda, de luto bem difícil, estava muito presa nisso, e aí comecei a ler literatura infantil. Comecei a pegar literatura infantil, comecei a ler porque eu falava, não dá para também, já tô desse jeito, eu vou ler o quê? Vou ler Nietzsche? Não vou ler Nietzsche, né? Porque também não vou dar conta. Então, às vezes você vai para uma coisa mais leve, mais infantil, que resgata um pouco também da nossa criança interior, que sustenta muita coisa dentro da gente. Então, tudo isso vai oferecendo caminhos. Fora isso, existem livros que também são mapas de caminho. Eu vou até deixar uma indicação para quem está aí trilhando esse caminho do autoconhecimento, do autocuidado, do autodesenvolvimento e também do despertar da consciência. Eu vou indicar pelo menos 3 livros. Enquanto eu falo, vou ver se eu penso mais alguma coisa. Mas eu gosto muito de indicar um livro chamado Siddhartha, que ele vai falar um pouco dessa experiência, da trajetória do Buda, Gautama, que vai passar desde aquela experiência de resignação, de deixar tudo que é material, depois conseguir tudo que é material, ter família, ter filho, casamento, e se ver no meio de tudo isso dentro do seu processo evolutivo e fazer algumas experiências, trilhas e escolhas e ter alguns resultados dentro dessas decisões que ele vai tomando na vida dele. E tudo isso ele vai construindo um caminho de iluminação, de experiência e de iluminação. É muito bonita essa trajetória, é um livro do Hermann Hesse. É curtinho, super simples de ler, muito gostoso também, mas que traz essa trajetória de uma forma que para mim é bem pontual. Na época que eu li, eu lembro que foi muito elucidativo sobre caminhos e decisões e importâncias de algumas coisas e desimportâncias de outras. Então, para mim é um livro bem simbólico. Um outro livro que eu gosto muito de indicar é o livro Mulheres que Correm com Lobos. Apesar de ser um livro que aparentemente é direcionado para as mulheres, eu falo que é um livro que não tem corpo, ele é para todos os corpos. Tudo bem que a gente precisa, às vezes, fazer alguns filtros ali, tanto do universo do feminino, quanto da a marca mesmo, né? Da mulher branca que escreve, da mulher elitizada que escreve. Então, tem algumas marcas sim, não dá para dizer que não tem, mas isso é irrelevante dentro do mapa que ela oferece como trajetória e como caminho de conhecimento. Hoje, muitos grupos estão se reunindo, inclusive, para fazer leituras coletivas desse livro. Eu tenho feito a leitura, já falei aqui em outros vídeos, coletiva desse livro também. Tem reverberado muita coisa para todo mundo que está fazendo essa leitura, inclusive para mim, nas minhas experiências pessoais. Parece que a cada capítulo vai sendo colocado pela sincronicidade da vida, experiências para que eu viva
exatamente aquele arquétipo daquele capítulo, então isso tem sido muito forte. E junto com isso também eu já deixei a dica aqui do podcast Ancestralidade Sagrada, que é justamente fazendo algumas reflexões em cima de cada um dos capítulos desse livro. E aí fica então mais uma vez a minha dica, a minha recomendação, para que você possa ir lendo sozinho, fazendo suas primeiras interpretações, depois aprofundando com o podcast, e quem sentir esse interesse e vontade, de repente até montar mesmo um grupo de leitura compartilhada. Então é esse livro. E o outro que eu faço uma recomendação é um livro chamado Ao Encontro das Sombras. Esses dois últimos, eles não são necessariamente livros literários. Eu teria muitas outras indicações e depois em outros vídeos eu vou falar sobre outras temáticas e indicar outros livros, mas nesse momento, como jornada de autoconhecimento, mesmo não sendo texto literário, Ao Encontro da Sombra é um livro que reúne diversos artigos, basicamente assim, de psicanalistas, não sei se necessariamente psicólogos, mas ele vai bem na linha da psicanálise, e aí vai falando sobre esse processo de integração com esse nosso lado sombrio. É um espaço de muita potência, de muita força, porque ao mesmo tempo que a gente empurra para a nossa sombra muita coisa que a gente acha que não serve, vai junto muito do que serve e vai junto muito da nossa potencialidade. Então é um livro que vai ensinando a gente a se reintegrar com essa sombra, vai dando caminhos também, e a gente vai ao longo da jornada entendendo os nossos movimentos internos e essa necessidade de reconexão com tudo isso que a gente jogou para nossa sombra. É engraçado que tem um texto que fala: a gente fica os primeiros 20 anos da nossa vida empurrando tudo que não serve para esse lado da sombra. Depois a gente passa o resto da vida tentando recuperar. Então é bem isso mesmo, né? A gente vai aprendendo que um monte de coisa não serve, depois a gente vê que tudo que disseram pra gente não é bem aquilo, então a gente precisa fazer todo o caminho de volta e resgatar e fazer as pazes com esses movimentos de tudo que a gente descartou, mas que está ali guardado como força e como potência. Então são 3 livros de jornada que ajudam muito. Fora isso, toda a poesia. Eu amo muito Fernando Pessoa, principalmente os textos do Alberto Caeiro. Gosto muito de Cora Coralina. Clarice Lispector não é da poesia, mas ela também tem umas prosas que eu sempre me identifiquei muito. Hilda Hilst, estou até olhando os livros que eu tenho aqui. Eliane Brum. Nossa, Eliane Brum tem umas narrativas maravilhosas. Eu ainda quero ler aqui algumas coisas para vocês. Eu iniciei uma trajetória de leituras há muito tempo. Quero resgatar isso, porque realmente, assim, eu acredito muito nesse movimento de quando a gente lê, mas também muito no movimento de quando a gente ouve e vai podendo exercitar essa coisa que a gente tinha lá na nossa ancestralidade, de ouvir as histórias, do processo da oralidade. Então, acho que tudo isso é muito forte e vai resgatando outros lugares lá dentro da gente. Então, ainda quero fazer um pouco desses movimentos de leitura também, que a gente chama de leitura pública, né? De ler para o outro, para a gente fazer esses compartilhamentos assim juntos, também funciona demais. Então a minha dica de hoje é isso. Você pode, dentro da sua condição e das suas preferências, explorar esse universo. Se você não é muito do universo da poesia, adentre um pouco, se permita sentir, se permita experimentar. Existem poemas de diversas formas. Manuel de Barros é lindíssimo, Paulo Leminski, Hilda Hilst, maravilhosa. Então, são algumas dicas e nomes que eu dei aqui. Para quem não conhece, vai lá, dá uma pesquisada. Tem muitos vídeos também de poesia falada, que é muito bonito para a gente ouvir. Então, às vezes, quem tem mais dificuldade de ler, entender entonação, pontuação, às vezes perde um pouco da sensação da poesia. E às vezes esse exercício de ouvir, eu aprendi muito a ler poesia ouvindo as pessoas, me inspirando nas vozes, nos jeitos, nos movimentos, e tudo isso me movimentava para que eu também pudesse fazer uma leitura melhor, porque a poesia muitas vezes é para ser lida em voz alta, é para ser lida com o corpo, ela passa também por outros lugares e ela tem uma grande potência de cura. Então a minha dica de hoje foi sobre essa questão da leitura, foi desses livros. Experimentem a poesia como recurso medicamentoso. Antes de tomar um remédio, leia um poema e veja se funciona de alguma forma para você, para mudar as suas ideias, para mudar seu pensamento, para mudar a sensação. Eu já me libertei de dores físicas pela poesia. Então, realmente é uma coisa que eu acredito muito, que eu quero muito compartilhar com vocês. Por isso que aqui no canal eu já tinha começado com essa ideia
de trazer essa movimentação da poesia falada, da narrativa também lida e falada e contada, e quero cada vez mais, pontualmente, eu vou voltando e pisando um pouco nesse universo para a gente experienciar isso um pouquinho juntos. Essa foi a conversa de hoje e a gente se vê no nosso próximo Ancestralidade Sagrada. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário se você gostou desse vídeo. Até mais!